Buenos dias, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Bacana demais receber vocês de forma online nessa quinta-feira de manhã. Para quem não me conhece, sou Laurito, apresentador, comunicador, músico e faixa preta de jiu-jitsu nas horas vagas. Confesso que eu estou bem empolgado para começar logo essa palestra e destrinchar essa sigla tão em voga no meio corporativo. O nosso tema hoje é ESG para quê? O evento é uma realização da BRG Advogados, com apoio do ILADEM, Instituto Latino-Americano de Defesa e Desenvolvimento Empresarial, e da Data Protection Brasil, a maior empresa do Brasil em DPoS Service e adequação à LGPD. E quem vai falar sobre esse tema é o professor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Se me permitem, vou ler rapidamente o currículo do nosso painelista. Segura! Marcos Vinícius Ramos Gonçalves, advogado formado pela PUC de São Paulo, doutorando em Direito Civil pela UBA, Universidade de Buenos Aires, sócio do Escritório de Assessoria Jurídica Empresarial BRG Advogados, diretor-presidente do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Empresarial, o ILADEM, assessor da Comissão de Prerrogativas e Direitos do Advogado da OAB de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Estudos em Comunicação da OAB de São Paulo, ex-diretor jurídico da AIPESP, ex-diretor administrativo do Sindipan de São Paulo, membro da ANAD, que é a Associação Nacional dos Advogados em Direito Digital, professor universitário há 28 anos, professor de Compliance ESG e Direito Empresarial na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Doutor, tá fraco não, hein? Seja muito bem-vindo, se consagra. Eu tô velho, né, Romão? Então, o cara, quando é velho, ele vai acumulando, na verdade, entendeu? Isso aí é só... É que nem a cara, vai ficando enrugado, é tudo... É a passagem do tempo, é isso aí, entendeu? Então, aí... Muito bom, muito bom. Estou realmente ansioso para a gente começar logo a entender o que é, de fato, ESG, o que isso pode agregar para a sua empresa. Mas antes da gente dar largada, já vou convidar todos vocês que estão online a participarem com a gente. Mandem seus questionamentos, perguntas, dúvidas. Fiquem muito à vontade com a interação de vocês. A palestra fica muito mais legal, muito mais dinâmica. E aí, no decorrer da explanação do professor, a gente vai repassando as perguntas para ele. Então, antes de mais nada, você pode me explicar o que é ESG? Bom, Roban, antes da gente até assim, definir, né, se é que a gente pode dizer dessa maneira, o que é o ESG, é bom a gente contar uma historinha. Eu gosto de contar histórias porque, com isso, as pessoas elas se situam melhor, elas entendem o porquê, né? Na verdade, essa sigla ESG, né, que invoca Environment, Social e Governance, né, ou seja, ambiente, social e governança, né, ela surge em 2004, né, num relatório da ONU, né, intitulado Who Cares Wins, né, ou seja, numa tradução simples, né, ganha quem se importa, né. Esse relatório, na verdade, ele faz menção, né, a esses três valores, por assim dizer, né? E de como isso podia, portanto, agregar, digamos, boas práticas, né, das empresas para os negócios, né? Como é que essas boas práticas, inclusive, podiam repercutir na sociedade, como é que isso, né, na verdade, podia ser, né, desenvolver, portanto, uma nova forma, né, de condução dos negócios e desenvolvimento econômico e social. Em 2015, né, a Agenda 2030 da ONU, o Acordo de Paris, né, eles focaram em traçar aquilo que chamados dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente pode dizer, sim, que quando a gente fala em ESG, a gente tem que ligar a expressão ESG a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Quais seriam esses objetivos? Então, se a gente pegar lá, inclusive, essa agenda lá da ONU e tal, a gente vai ver que, de maneira resumida, né, a gente pode dizer que, a gente deve desenvolver a atividade econômica, né, como forma de garantir um futuro digno, né, e igualitário para as pessoas, né? A gente deve desenvolver essa atividade econômica, né, como forma de preparar, né, o crescimento, né, de maneira harmônica, né, com a própria natureza, né? O desenvolvimento econômico ele deve ser um promotor de uma cultura de paz e justiça social, né? E mais, né? Deve haver, portanto, no desenrolar das atividades econômicas, né, ações para se implementar, né, a chamada
proteção do planeta, ou seja, a exploração dos recursos naturais do próprio planeta em proveito, né, da sociedade, em proveito da economia, mas de maneira a preservá-los, de maneira que eles não sejam exauridos, né, e, portanto, o planeta sofra em razão da exploração econômica. Em 2019, né, vem, então, um grupo empresarial, né, norte-americano, lá, quando a gente fala grupo empresarial, não de empresa, mas é um grupo de empresários, para ser melhor explicando, né, mas um grupo de empresários norte-americanos, tal, que são das principais companhias norte-americanas, né, que se auto-intitula lá Business Roundtable, né, eles usam uma abordagem, né, para falar daquilo que seriam os princípios norteadores da atividade econômica, de como que essas empresas norte-americanas aí que são líderes de mercado deveriam se comportar, tal. Eles usam uma expressão que eu acho que assim é bastante significativa, né? Eles falam que assim a gente tem que começar então a evoluir para um chamado capitalismo de stakeholders, né? Então aí vou explicar isso também rapidamente, né? A gente tem uma coisa chamada stockholders, ou seja, os acionistas, os sócios, né? E os stakeholders, que são os terceiros interessados, as partes interessadas, né? Ou seja, os consumidores, a comunidade ao redor, os próprios colaboradores da empresa, né? E, de alguma maneira, os próprios acionistas e cotistas da empresa. Então, quando eles usam essa expressão, capitalismo de stakeholders, quer dizer, as empresas devem desenvolver a atividade econômica não apenas pensando, né, no lucro a qualquer custo, a qualquer preço, não, mas pensando, na verdade, em como é que a atividade econômica impactaria, né, na sociedade, no meio ambiente, né? E você vê que é uma mudança de paradigma, portanto, de realização da atividade econômica. Então, aquela ideia do capitalismo feroz, aquela coisa, ela começa, na verdade, a se dissolver, né? Porque é importante pensar como é que essa atividade econômica tem que ser desenvolvida de maneira que ela tenha o menor, digamos assim, impacto, né, negativo, tanto no planeta quanto nas pessoas. Bom, essa agenda, então, portanto, ainda, né, ela vem reforçada depois no Fórum Econômico em 2020, né? E recentemente, quando a gente fala da COP26 também, a mesma coisa ali. Vou lembrar que, olha que interessante, a gente pensa nisso, eu estou só falando aqui sempre de organismos internacionais, mas o Brasil mesmo, né? Se a gente pegar o próprio Banco Central, por exemplo, para este ano, ele tem exigências no que tange, inclusive, aos relatórios, né, tanto de riscos, portanto, em relação às políticas desenvolvidas pelas empresas em termos de ESG, né, de práticas ESG. Né? Você vai ver que a Ambima está, na verdade, fazendo referência a isso no que tange aos fundos, inclusive também neste ano, e a CVM, né, também com regulação específica sobre sobre a divulgação de relatórios das companhias abertas sobre esses riscos também já a partir do ano que vem, de 2023. Então, olha que interessante a gente falar disso, né? Eu estou aqui falando o tempo todo que há uma agenda, né, ESG, existe, portanto, toda uma preocupação. Então, numa definição assim bastante simples que a gente pode usar, eu vou dizer que ESG são práticas, né? Práticas do quê? Práticas, na verdade, para se criar um desenvolvimento sustentável. Práticas, portanto, que visam preservar as pessoas e os planetas. Então, quando a gente fala em ESG, estamos aqui, na verdade, pensando na criação de estratégias pelas empresas, né, no desenvolver da sua atividade econômica, de maneira que elas possam realizar essa atividade econômica de forma que haja o menor impacto possível, tanto nas pessoas quanto no planeta. E quando a gente fala impacto, eu estou falando sempre impacto no sentido negativo, mas e aí a gente também pode usar essa mesma expressão de maneira positiva. As empresas têm que se preocupar em realizar aquilo que é o seu objetivo, né? que é explorar a atividade econômica, conseguir lucro, sim, de maneira a fazê-lo, criando sempre repercussões positivas tanto nas pessoas quanto no planeta. Então, ESG é prática. Prática do quê? Criação de práticas que possam preservar pessoas e o planeta. Realizar atividade econômica de forma responsável, né? Evitando, portanto, que, ao realizarmos essa atividade econômica, a gente tenha ali, né, a deterioração das relações sociais e daquilo que é o próprio planeta, a nossa
terra, né? Nossa, digamos assim, casa-mãe, né? Nesse momento. Aliás, só tem essa também, viu, Roma? Se a gente acabar com ela também, tchau. Esse detalhe técnico. Professor, então, aqui fazendo um resumão de tudo que você começou a explicar, e me corrija se eu falar uma bobagem, até para ficar o mais claro possível, é como se a percepção dos detentores dos meios de produção, dos grandes empresários, ou até dos pequenos empresários, começam a perceber a importância de não ter mais aquela imagem daquele capitalista feroz, onde só o lucro importa, porque ele percebe que o consumidor está atento a outras demandas além do produto em si. Então, hoje, o produtor, ele percebendo que o consumidor ele quer saber se aquela empresa ela trabalha com sustentabilidade, se aquela empresa tem uma política bacana com os seus funcionários, se aquela empresa, de alguma forma, não só não agride o meio ambiente, mas também, de alguma forma, ajuda a proteger o meio ambiente. Isso constrói uma imagem que aproxima o empresário, o produtor, do consumidor, e a ideia é que haja uma relação mais harmônica e até de uma certa afinidade entre quem produz e quem consome. É mais ou menos isso. Então, é isso sim, Roma, e é bom entender que, assim, quando a gente fala do ESG, né, a gente tem que sacar que, assim, a gente não está pensando, na verdade, em medidas de compensação apenas, né? Não, olha, então a empresa se comporta assim para compensar. Não, não, é muito mais do que isso, é você mudar as práticas das pessoas, né? Elas vão realizar, na verdade, determinadas ações como forma de ter certeza de que a atividade econômica serve como forma de fomento, né, de justiça social, ou seja, para erradicar a pobreza, né, como forma de fomento, na verdade, do crescimento pessoal das pessoas, lá dos seus colaboradores, como forma, inclusive, de você não ter, né, exploração, por exemplo, de trabalho escravo, de trabalho infantil, e que as condições de trabalho das pessoas sejam razoáveis e justas, né? E aí aquela história, se a gente consegue desenvolver uma atividade econômica, né, e aqui eu estou focando nesse exemplo, de maneira que as pessoas tenham, sim, essa percepção de que, por exemplo, aquela empresa se comporta com essa responsabilidade, os consumidores podem entender que esses produtos vendidos por essas empresas, esses serviços prestados por essa empresa, merecem maior atenção. É isso mesmo que você falou. Então, então se de repente a empresa passa a adotar essas práticas, e existem métricas, inclusive, para ver até onde ela é verdadeiro isso, para não acontecer o chamado greenwashing, né? Os consumidores podem entender que, bom, às vezes é melhor até pagar um pouco mais caro nesse produto ou serviço, porque essa empresa, na verdade, tem esse grau, esse nível de comprometimento com pessoas e com o planeta. Entende? Quer dizer, eu acho que assim, é uma grande virada. Realmente, quando você falou que é a morte, na verdade, do capitalismo, ali, talvez, daquele voraz, feroz, que não se importa com nada daquilo, que o que é importante, na verdade, é só gerar a riqueza para aquilo que são os seus sócios e acionistas, realmente isso está morrendo. O que a gente hoje vê é que as empresas começam a entender que elas precisam estabelecer relações de confiança com a coletividade. Elas precisam sacar, precisam entender que é necessário o tempo todo ser responsável, praticar a responsabilidade e entender que desenvolvimento social passa por cada um de nós, né? E isso acaba cativando o consumidor. Vou dar aqui 2 exemplos banais, mas só para ilustrar tudo que você está falando, me diz se tem a ver com ESG, esse tipo de postura por parte de uma empresa. Por exemplo, hoje, qualquer pesquisa de mercado vai indicar que a maior parte dos consumidores adoram pets, adoram bichinhos, se identificam, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não se identifica. Então, quando você vai, por exemplo, uma mulher que adora pets, se identifica com a causa, acha fofinho e vai comprar um cosmético, ela obviamente vai preferir 1000 vezes comprar de uma marca que fala ostensivamente que não usa animais para testar seus produtos, do que aquela outra que ainda tem aquele passado dos cachorrinhos nas gaiolas para fazer testes com os cosméticos. Então, não, eu não vou comprar com essa empresa que não tem essa sensibilidade em relação
ao cuidado com os animais. Ou, por exemplo, você vai lá comprar ovo no supermercado, aí está lá na caixinha do ovo, que as galinhas são criadas ao ar livre. Você fala, poxa, então essas galinhas aqui não ficam em cativeiro. São esses pequenos detalhes que fazem parte da construção dessa nova imagem? Sim, sim. Você está usando aqui exemplos, inclusive, com questões ambientais, mas a gente pode pensar em outras. Ó, eu vou comprar, na verdade, de empresas que contratam, na verdade, mão de obra local, que se preocupam com o treinamento dessa mão de obra, que tem políticas de inclusão, que tem políticas, na verdade, quando eu falo de inclusão, inclusão e diversidade, né? Empresas que se preocupam com a questão, né, da paridade entre homens e mulheres, né? Repare, são N critérios, inclusive, que a gente pode até perceber, que a gente pode entender, para, né, sacar que, assim, as práticas ESG, elas são fomentadoras de valor para as empresas, né? Consumidores vão reconhecendo isso, né, eventualmente, e podem, né, portanto, ter uma percepção de que aquela empresa tem um valor maior, né, e que merecem, portanto, ser prestigiadas, né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade, quando a gente, então, percebe que a atividade econômica ela deve fomentar o desenvolvimento da humanidade. Eu acho que assim, talvez esse seja bem um resumão disso, né? Se quer É uma evolução, né? Dá para evolução. frente, né? Eu gosto de uma frase, sabe, Roman, que eu ouvi, eu não me recordo de quem é a frase, mas ele fala que a frase é a seguinte: não existe corrente mais forte que o seu elo mais fraco. A humanidade precisa entender necessariamente que é o seguinte: enquanto tiver um ser humano chorando, a humanidade inteira está chorando. É simples assim, entendeu? Perfeito. Então, Fácil. agora ficou muito claro, né? É um cuidado com tudo que envolve uma empresa, desde a sustentabilidade com o meio ambiente até o seu quadro de funcionários. Você vai numa reunião com uma empresa que você vai fechar um negócio, aí você vai lá ver que no quadro de funcionários, quando você vai fazer aquela reunião com a diretoria, você só vê homens na diretoria. Totalmente diferente de você ir para uma reunião onde você vê um homem, uma mulher, um asiático, um negro, diversidade. Pô, aí rola uma identificação, porque você vê que no quadro de funcionários eles têm essa sensibilidade. Basicamente, o SG, professor, pelo que eu estou entendendo, é baseado em alguns pilares, né? Quais seriam os pilares, então, para a gente deixar bem, bem claro para quem nos acompanha? Então, os pilares são justamente o quê? Né? Ambiental, social e governança. Né? Bem simples. O que isso quer dizer? Né? Quando a gente falar, então, dos aspectos ambientais, né, vamos entender que esses aspectos examinam o desempenho da empresa como administradora, né, do ambiente natural em que ela atua. Né? Isso inclui o quê? As políticas que ela possui a respeito disso, a capacidade que ela tem de mitigar riscos, né? E aí, assim, Romano, eu gosto de falar e já dar alguns exemplos. Quando a gente fala, a capacidade de mitigar riscos, né? Legal. Aí a gente pensa assim, nossa, mas a empresa é capaz, então, de repente, de gerar um acidente ambiental, aí a gente se remete, por exemplo, às questões lá de Brumadinho, aquela coisa toda, tal. Então, a gente sempre pensa numa mineradora, numa empresa grande. Então, mas uma empresa pequena também é capaz de gerar riscos ambientais, né? Quando você vê, por exemplo, lá, um restaurante que pega e descarta, né, todo o óleo que ele usa na própria rede de esgoto, né? Esse cara, na verdade, está contaminando o meio ambiente, está contaminando, né, através da forma com que ele descarta esse rejeito, esse lixo, ele está contaminando o meio ambiente, está contaminando, está dificultando, inclusive, aquilo que é o próprio tratamento das águas. Quer dizer, repare que não é um negócio assim, né, tão distante, né? As pessoas sempre fazem essa relação com as grandes empresas. Não, está aqui, muito mais próximo, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse pilar, então, eu tenho esse pilar ambiental, quer dizer, a forma com que as políticas, né, as ações que a empresa tem no que tange ao trato com o meio ambiente, né, a forma com que ela trata seus rejeitos, que ela trata o seu lixo, né, com que ela gera lixo, o uso ou não de energias renováveis, né? Repare, ó, tá ali, né? São coisas assim bem simples e palpáveis, né? Eu tenho a Muito questão bom. social, pilar social, que é importantíssimo, né? Ou seja, como é que a empresa gerencia, como é que ela, na verdade, conduz os seus relacionamentos, né? Tanto com a sua comunidade, a comunidade que ela está inserida, né? E aí, quando a gente fala comunidade, quer dizer, tanto as pessoas, seus vizinhos, né? Os seus colaboradores, né? Os próprios fornecedores, os seus consumidores, né? Como é que ela, então, cria
políticas no sentido de incluir pessoas, e quando a gente fala em inclusão, a gente está sempre pensando na inclusão dos colaboradores, mas não, eu posso falar também de inclusão dos seus consumidores. Como é que ela, na verdade, cria lá produtos que possam ser consumidos, né? Lógico, respeitadas as devidas proporções, pelas mais variadas camadas da população. Como é que ela pode, então, criar, né, produtos ou serviços que possam ser recebidos, né, por pessoas de qualquer tipo, de qualquer nível de instrução, ou mais, né, que possam ser acessíveis, né? Aqui eu falo, inclusive, do ponto de vista físico, né, pela mais variada gama de pessoas, inclusive, né, sem qualquer tipo de restrição no que tange a eventuais ali restrições de mobilidade ou coisa semelhante. Isso é só para mostrar que, assim, repare que esses pilares eles estão muito próximos da gente, né? Então, quando a gente fala disso, nesses exemplos assim muito simples, para a gente sacar que isso não é distante. Eu podia estar falando da padaria, podia estar falando de uma companhia aberta, não importa, mas como é que a empresa faz isso? A empresa contrata uma mão de obra local, não contrata uma mão de obra local, ela treina essa mão de obra, não treina essa mão de obra. Como é que ela, na verdade, trata os seus vizinhos? E aí, será que ela faz? Ela pensa, por exemplo, no impacto de trânsito que ela tem ali em determinadas horas do dia e com isso ela acaba repercutindo negativamente ali nos vizinhos? Será que ela emite ruídos e esses ruídos também atrapalham a saúde desses vizinhos? Repare que, olha que interessante, né? E aí tem as questões de governança, né? Governança quer dizer os próprios sistemas de controle da administração, né? E essa coisa, ela acaba, parece que não, mas ela acaba interagindo, né? Então, a gente tem que pensar como é que a empresa controla a própria gestão, como é que a gestão, então, tem dentro da empresa mecanismos que não permitem que a gestão faça o que quiser. Então, é importante. É a criação, na verdade, de políticas e de práticas em que a gestão não possa realizar, né, aquilo que ela quiser, da maneira que ela quiser, sem prestar contas a ninguém. Essa é a questão mais importante, né? E aí a gente pode pensar, bom, quando a gente está falando nisso, eu posso pensar, por exemplo, se existem lá uma política de inclusão e diversidade dentro da própria gestão. Se a alta gestão da empresa, por exemplo, tem homens e mulheres na mesma proporção, se tem, na verdade, as mais variadas, digamos assim, raças ali dentro, nós temos negros, pardos, estão todos também representados dentro da própria gestão, não estão representados. Você percebe que essas questões da governança, né, elas acabam, inclusive, tendo uma intersecção com o outro pilar, que é o social também, né? Mas eu posso até ir mais além disso, né? Quando a gente pensa na questão da governança, a própria relação, né, com os sócios e acionistas, né? Vamos lembrar que os sócios e acionistas querem lucro. Como é que a gente, na verdade, então, dimensiona, né, esse lucro de modo que ele não, que essa busca pelo lucro não seja absolutamente sem qualquer tipo de limite, né? Não que seja feio lucrar, não é isso, mas a gente tem que, na verdade, entender como é que a exploração da atividade econômica impacta, né, repercute tanto no planeta quanto na comunidade e se atende a esse clamor de ter ou não lucro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, assim, a ideia de governança é exatamente ter limites para a gestão e para os próprios sócios, para os acionistas da empresa, né, de maneira que a exploração da atividade econômica não seja algo assim desmedido, né? Então, isso, na verdade, tem uma intersecção. A gente, às vezes, pode até ter dificuldade em entender isso, mas tem uma grande intersecção. Repare, e eu vou dar um exemplo assim bem simples, né? Esse mesmo restaurante, por exemplo, que, de repente, descarta o seu lixo de maneira inadequada, né? Para fazer um exemplo bem simples, ele, às vezes, o faz por quê? Porque se ele tiver, na verdade, que separar o lixo, que armazenar o lixo e tal, ele vai ter um custo maior. Se ele tem um custo maior, portanto, seus sócios, né, vão ter um lucro menor. Repare que, se ele tem uma política clara, na verdade, de governança, né, de como é que os seus gestores ali, quer dizer, o restaurante também tem um gestor, sim, nós temos gestores no restaurante que tomam decisões. Se ele tem política nesse sentido, ele vai entender que aquela pretensão dele do lucro esbarra, muitas vezes, está limitada, na verdade, ao impacto, né, social e ambiental que isso tem, né?
A gente tem que entender que, na verdade, essas práticas ESG, elas não são estanques, elas não são separadas, elas estão todas interligadas. Isso é assim, fundamental a gente ter compreensão. Então, agora ficou claro que essas práticas elas podem ser adotadas desde uma grande empreiteira até um restaurante, uma padaria. Então, o empresário que está atento a essas práticas e começa a moldar seu negócio com essa, vamos chamar dessa nova visão empresarial e capitalista, ele fala, bom, ok, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas quais são os benefícios das práticas ESG? O que ele vai colher fazendo isso tudo? Ó, a pergunta é ótima, né? Primeiro que, assim, existem pesquisas, Romano, que mostram que grandes fundos de investimento, por exemplo, hoje só fazem investimentos em empresas que têm práticas ESG claramente definidas, né? Então, existe toda uma preferência de investidores por empresas que têm estratégias de ESG, né, impostas, né, e aí efetivamente em prática, né? Mas consumidores. Você deu um exemplo muito bom ali, que é aquela questão da pessoa que tem lá o cosmético, aquela coisa toda, né? E repare que você pode, inclusive, às vezes, ter lá produtos, serviços com maior valor agregado, justamente porque você tem lá, né, claramente, práticas que preservam o meio ambiente. Quando eu falo preservam o meio ambiente, mas não só o meio ambiente, mas práticas que preservam, por exemplo, a própria coletividade. Ah, que bacana! Aquela empresa de cosméticos, por exemplo, ela se utiliza lá de um óleo tal, assim, achado, né, que é extraído de uma planta lá qualquer, e aí ela se preocupa, inclusive, em como isso em como a comunidade, na verdade, que já faz isso há séculos, pode fornecer, pode extrair, com isso também lucrar, ter garantido o seu sustento, né? Então, repare que o benefício está justamente em você gerar valor para o seu consumidor. Outro detalhe importante, práticas ESG, né, costumam aumentar a retenção de talentos e a lealdade dos próprios colaboradores. Veja, existem pesquisas aí muito interessantes que mostram que quanto mais, na verdade, a empresa se preocupa, né, com seus colaboradores, em como é a vida dessas pessoas, enquanto mais ela tem, na verdade, respeito, né, pelas próprias leis trabalhistas, que ela tem maior adesão, inclusive, a políticas sociais, quando ela tem maior adesão, inclusive, à ideia de construção, de elevação mesmo do ser humano, quer dizer, ela se preocupa ali, né, com a educação, na verdade, dos seus colaboradores, com o seu crescimento pessoal. As pessoas, esses colaboradores, eles querem ficar nessas empresas, porque eles reconhecem, portanto, que existe uma troca bastante justa, né? Então, assim, num resumo bem simples, eu posso dizer para você que, com benefícios mesmo, né, assim, bastante palpáveis, a gente pode perceber que há, né, com as práticas ESG, a construção de uma marca, né, corporativa forte, mais forte, né? Você consegue ter melhor nível de controle da própria empresa, né? Porque você criou regras para isso, você tem, portanto, melhor nível, né, de certezas e mitigação de riscos, né, em virtude disso, né? Você tem um melhor nível de produtividade, porque os seus colaboradores estão satisfeitos, né? E você consegue, inclusive, diminuir investimentos, né, na contratação de colaboradores, porque a tua rotatividade é menor, né? Você aumenta, eventualmente, a atração de investidores para o teu negócio, né? E, lógico, né, você tem... Olha que interessante isso, né? Você começa a reduzir, inclusive, custos, né? Porque, olha, as pessoas não se atentam a isso, né? Porque boa parte dessas práticas aí, elas tornam as pessoas mais engajadas, né? Mais cuidadosas, né, com a própria empresa, né? E isso
impacta, inclusive, nos custos da própria empresa. Eu diria para você que, assim, ESG altera, na verdade, a forma com que as empresas trabalham, com que elas produzem, com como elas se relacionam com a coletividade e com o planeta, mas, assim, a grande troca que elas têm é a percepção, é o reconhecimento da coletividade sobre isso, né? E isso acaba gerando lucros, né? Existem estudos que mostram que empresas que têm tais práticas, elas são mais lucrativas, né? Elas ganham mais dinheiro, simples assim. Eu achei que você foi muito preciso também quando você explicou essa parte do cuidado da empresa com os seus funcionários. E aí, rapidamente, eu tenho amigos no meio publicitário e muitos deles que já comentaram comigo que começaram a treinar, começaram a frequentar academia, porque a agência de publicidade proporciona para eles um vale academia. Ou Olha lá. seja, a própria empresa ela entende que o funcionário praticando educação, alguma atividade física, ele vai render mais, ele vai estar mais bem disposto, a saúde dele vai melhorar, e em contrapartida, o funcionário ele cria um elo realmente de fidelidade, ele se dedica mais, poxa, a minha empresa me fornece uma academia para eu treinar. Então, isso fortalece o laço empregador-empregado, e quando eu que estou na faixa dos 50 anos, quando que na minha juventude eu ia imaginar que uma empresa ia pagar academia para o seu funcionário? Seria algo impensável. Então, eu posso afirmar, baseado em tudo isso que você está falando, que a empresa que pratica todos esses pilares do SG atravessa uma crise com mais estabilidade? Sim, eu diria que as pessoas elas estão mais engajadas, as pessoas, na verdade, sabem, né, que elas precisam cuidar da empresa também. É bem interessante isso, né? Os próprios consumidores. Desculpa te interromper, eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente, né, está numa pandemia já há 2 anos, no meio de um salseiro econômico, e então as empresas que tiveram essa sacada atravessaram esse mau momento melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E te digo até mais, Roman, assim, essa coisa do cuidado, na verdade, né, que a gente vê das empresas com seus colaboradores, com a comunidade, quer dizer, ó, você quer ver? Assim, existem estudos que empresas, inclusive, começaram a contratar, né, pessoas, porque às vezes empresas que estão em regiões mais periféricas, né, mais violentas, tal, e essas empresas tiveram a preocupação em contratar pessoas ali daquela própria comunidade, né, treinar essas pessoas, trazer, portanto, essas pessoas para dentro do negócio, elas diminuíram os índices de violência na região. Olha que loucura isso, né? Sensacional, sensacional. E assim, com uma medida simples, porque o cara precisa de mão de obra, não tem papo, ele precisa daquela mão de obra. O que ele faz? Ao invés de trazer, deslocar, e olha a repercussão, né? Bom, a mão de obra não estava ali perto porque não era qualificada, então a mão de obra se deslocava de outras regiões da cidade. Olha o impacto que tem no trânsito da cidade, no sistema de transporte coletivo. Bom, o cara resolve, na verdade, falar assim, não, peraí, vamos agora buscar na comunidade, já que a gente não tem mão de obra treinada, vamos treinar essa mão de obra e vamos fazer essa mão de obra, então, portanto, né, interagir com a gente. Cara, ele aumentou, na verdade, a renda das pessoas ao redor. Com isso, olha o impacto. As pessoas, na verdade, que eram pobres, né, elas passam a melhorar de vida, começam a consumir no local também, fomenta um pequeno negócio do lado. Cara, assim, é uma corrente do bem. Aliás, tem aquele filme, né, a Corrente do Bem, né, que quem não viu deveria ver, né? Mas é uma corrente do bem tão forte, tão intensa, cara, que é emocionante. Eu vou ser assim, franco contigo, eu acho emocionante a gente pensar nessas práticas e como elas podem ser desenvolvidas, como você falou agora há pouco, para qualquer tipo de empresa. Bom, Perfeito. não tem tamanho. É um efeito dominó, né? É uma coisa boa que puxa outra coisa boa e assim vai. Professor, começam a chegar as perguntas de quem nos acompanha online. Aliás, se você está com alguma dúvida, quer questionar, quer perguntar, fica muito à vontade, manda sua mensagem que eu encaminho para o professor, como por exemplo essa que chega aqui pedindo para falar mais um pouco com relação à CVM, abordando a contabilidade. Que, na verdade, vem agora aí, essa é uma questão bastante específica, né, mas vem agora, né, para este ano aqui, o ano de 2023, vem aí a exigência, inclusive, né, da divulgação das companhias abertas de relatórios nesse sentido, né, das práticas que elas possuem, portanto, né, tanto de controle de riscos, né, e compliance, né, quanto, portanto, daquilo que são as práticas ESG, né?
Então, você vê que isso alcançou ali, eu diria assim, o status de uma questão regulatória, né? Estamos falando, portanto, da CVM, para quem não se recorda, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é a autarquia federal aí ligada ao Ministério da Fazenda, que tem por escopo o controle de mercado de capitais, né? Então, as companhias abertas, elas terão que ter efetivamente políticas, né, ESG, práticas ESG, né, todas elas, né? Por quê? Porque, aliás, é assim, a gente vê isso, inclusive, como índice da Bolsa, entendeu? Se você pegar a própria B3, ela tem índices diferentes, inclusive, de classificação das empresas, conforme, né, aquilo que são as suas práticas de compliance, as suas práticas, inclusive, que envolvem, quando a gente fala práticas de compliance, práticas que envolvem, inclusive, as políticas ESG, né? Então, assim, é bem interessante isso. Mas é que a gente não pode pormenorizar essa questão da CVM aqui, mas depois, até se alguém quiser, pode mandar para a gente um e-mail e eu entro isso num maior nível de detalhe. Mas em 2023 o bicho vai pegar. É simples assim. As companhias abertas vão ter que ter maior transparência nesse sentido, entendeu? Perfeito. E aí uma pergunta recorrente, comum, que todo mundo deve estar se fazendo. Como aplicar tais práticas ao meu negócio? Dá para fazer isso em qualquer empresa? Como? Então, você sabe que essa é uma questão que talvez tenha sido grande motivadora da gente estar aqui hoje, né, Roman? É a gente perceber que as práticas ESG não são algo apenas para as empresas grandes, né? Quando a gente fala nessas questões, as pessoas sempre fazem assim, nossa, mas isso aí é para a Natura, isso aí é para a Ambev, né? Isso aí é para a empresa X, Y, não é para mim, né? Não tem nada a ver com isso, né? Meu negócio não comporta isso, né? E aí, assim, não é bem isso, né? Vocês vão perceber que a gente pode aplicar essas práticas a qualquer tipo de negócio, né? As empresas podem desenvolver, por exemplo, boas práticas ambientais, né? E eu posso dar N exemplo disso, né? Elas podem investir no uso de energias renováveis, né? Como energia, por exemplo, solar, eólica. Será que no meu negócio, de repente, eu posso botar... Então, você pode, de repente, botar uma placa lá de energia solar e ajudar, inclusive, né, a reduzir o consumo de energia elétrica gerada, na verdade, por combustíveis fósseis ou pelas próprias hidrelétricas, né? Você pode, por exemplo, ter uma frota lá, né, seja lá de motos ou de carros, por exemplo, que faz as entregas para o seu negócio e tal, que use, por exemplo, um combustível que não seja poluente, né, como álcool, por exemplo, e gás natural. Bom, medida simples, né? A empresa pode, né, adotar lá compromissos de evitar a emissão de gases que têm efeito estufa, né? Ela pode diminuir, por exemplo, a geração de resíduos sólidos, né? Pode reaproveitar. Quer ver? Eu até vou dar um exemplo para vocês. A gente eu estou falando do restaurante porque eu achei bem interessante até o contato que a gente teve recentemente com um restaurante bem pequeno, né? E havia uma pegada assim muito preocupada lá do sócio do restaurante com isso, né? Então, por exemplo, todos os equipamentos que eles compraram, todos, né? Assim, só aqueles que não tinha jeito mesmo, mas quase todos, né, para ser mais exato, eles compraram equipamentos usados. Que é justamente para quê? Para diminuir, na verdade, esse ciclo aí, né, de geração de resíduos, né? Então, eles compraram equipamentos usados, compraram mesas, por exemplo, que foram feitas, na verdade, com árvores de reflorestamento ou de madeira que estava sendo descartada, né? Eles têm uma preocupação, por exemplo, em não ter plásticos, né? Então, olha, os copos que são utilizados, na verdade, são copos que são biodegradáveis, não usam canudos também que sejam canudos de plástico, né? Percebem... olha só, estou falando de um restaurante, não estou falando aqui da Ambev, não estou falando do Banco Itaú, cara, estou falando de um restaurantezinho, né? Coisinha pequena. Então, você repare que eu posso ter essa preocupação com o meio ambiente em coisas bastante simples, na separação do lixo,
né? Em não jogar óleo lá no ralo, por exemplo, ou jogar outros detritos, né? Eu posso pensar, na verdade, no meio ambiente em coisas simples ali. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto são a questão das práticas sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com a questão em ter lá práticas políticas de inclusão e diversidade, né? E eu estou falando aqui, essa inclusão e diversidade, ela tem, assim, N acepções, né? Eu podia falar, por exemplo, das questões raciais, eu podia falar aqui das questões, inclusive, de gênero, né? Eu podia, na verdade, falar aqui, olha que interessante, da questão da paridade de homens e mulheres, né? Então, assim, a gente... Eu lembrei de um exemplo muito interessante. Recentemente, inclusive, uma empreiteira que é conhecida aqui, que a gente trabalha, ela começou a contratar, né, para suas obras motoristas de caminhão mulheres. Você vê, o canteiro de obra é um canteiro que normalmente é exclusivo ali de homens, né? A gente sempre, quando olha para o canteiro de obras, vê o quê? Vê homens lá, não é assim? Eles começaram a contratar mulheres, cara. Ponto. Mulheres dirigindo os caminhões. E sabe o que é sensacional? Os caras estão lucrando com isso. Sabe por quê? As mulheres são mais cuidadosas, cara. Elas tomam menos multas. Dá para acreditar nisso? Assim... Não, faz sentido, claro que faz sentido. É muito legal, né? Eu gosto de pensar assim, bom, eu posso, então, contratar, né, mulheres, posso pensar em contratar, por exemplo, pessoas que têm limitações, né? Pô, eventualmente, você pode colocar alguém que tem lá uma limitação de locomoção, pô, mas, de repente, o teu trabalho não exige isso, né? Então, é um trabalho lá de escritório, que não exige locomoção, nada disso, é mais simples, inclusive, nesse sentido. Por que não, na verdade, pensar em trazer essas pessoas para dentro disso, né? Você pode, inclusive, pensar, né, na contratação da mão de obra local, como eu falei agora há pouco, né? Você pode criar políticas, né, para o desenvolvimento mesmo, né, educacional. Olha, faz convênio lá com a faculdade, faz um convênio, na verdade, com a escola aqui ou acolá, de maneira que essas pessoas, esses teus colaboradores possam, né, efetivamente até se desenvolver, né, tanto profissionalmente como pessoas. A verdade é uma só, Roma. Assim, a gente não é uma coisa distinta. O Roman, aí, apresentador tal, ele não é, ele é bom apresentador, então, mas ele é bom apresentador, ele tem que ser bom marido, ele tem que ser bom filho, ele tem que ser... A gente, na verdade, é uma coisa só, cara. E aí, assim, o desenvolvimento pessoal, na verdade, significa também desenvolvimento profissional, quer dizer, pessoas que são, né, bem resolvidas do ponto de vista educacional, intelectual, vão ser bons maridos, bons profissionais. É simples assim, né? E isso repercute de maneira, digamos assim, bastante positiva na coletividade, né? Ainda nessa mesma pegada aí do que a gente pode, como é que a gente aplica isso para o próprio negócio, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista da própria questão da governança, né, a transparência e a ética na relação dos sócios, né, tanto com colaboradores, terceiros, não importa, né, quando a gente tem regras claras do que é, né, conduta íntegra, na verdade, das pessoas, né, essa integridade, essa honestidade, na verdade, de agir, né? Quando a gente fala boa prática de governança, dá a impressão que a gente está falando de governança corporativa, negócio assim distante também, quer ver? Simples. Não praticar suborno. Ponto. Olha lá, uma coisinha simples. Você tem uma política clara. É o seguinte, guarda te pegou na rua, né? Você fala para o teu entregador, você estava acima da velocidade, amiguinho, nada de te falar assim para o guarda, quer um café, né? Vamos fazer um ajuste. Não, acabou. É entender que você tem que estar, na verdade, em cumprimento com as regras e, portanto, quando você descumpriu as regras, você tem que sofrer as consequências pelo descumprimento dessas regras, né? Então, isso aqui, esse entregador, eu podia estar falando do entregador da Ambev, podia estar falando do entregador aí da Heineken, muito importante, né? Como eu podia estar falando aqui do entregador da pizzaria da minha casa, ali do lado. Percebe? Essa questão de governança da integridade de conduta das pessoas é muito mais perto da gente do que a gente pensa, né?
Ainda pensando nessa questão da governança, como é que eu aplico isso no meu negócio? Você tem que ter, efetivamente, diversidade na própria gestão, né? É importante isso, né? Tem que ter a percepção de que você tem que cumprir as regras do país. Eu tenho que pagar tributos de maneira adequada, eu tenho que observar a legislação trabalhista, eu tenho que observar a legislação ambiental. Cara, é assim, as pessoas falam em compliance, estar em compliance, o compliance. Então, compliance significa o seguinte, cara, estar em cumprimento com as regras. Simples. Isso é governança. Se você tem uma estrutura clara dentro da empresa ali que cobre que as pessoas se comportem de maneira íntegra, ponto. Mas isso só para as grandes? De novo, não. Se você, como gestor, não coaduna, não concorda, né, com os jeitinhos, tão comum, né, Romano? Né? Essa questão do jeitinho. Vamos dar um jeitinho? Às vezes vem lá, né, alguém fala assim, não, vamos dar um jeitinho nisso, vamos dar um jeitinho naquilo. Né? Não conseguiu, não, vê se o cara ali aceita meia nota. Cara, como assim? Você não está entendendo, né? Mas é que no país eu pago o tributo depois vai ser roubado pelos próprios governantes. Deixa eu te contar uma coisa. Só que você também está roubando, cara, né? De uma maneira diferente, mas conduta honesta, Roman, é governança. Faz parte da ideia de governança, entendeu? Então, a gente aqui está basicamente falando de uma valorização da ética empresarial, da ética social, da ética ambiental, nada além disso. Conduta íntegra, Juan, é isso aí mesmo, acabou. Cara, eu costumo dizer o seguinte, né? Você vê, eu sou um cara do direito, né? Enfim, professor de direito aí há trocentos anos, advogado, gosto disso, isso aí é minha vida, né? Mas eu falo assim, os sistemas jurídicos seriam assim bem diferentes e bastante assim mitigados, menores, né? Mais encolhidinhos, se a gente levasse uma regrinha que a tua mãe falou para você, teus avós falaram para tua mãe, assim, né? Que é aquela regrinha básica, mas a gente levasse a cabo, que eu não quero para mim, não quero para o outro. É isso. Sabe as palavras. Assim. Acabou. Essa regrinha, ela é tão elementar, ela é tão básica, né, que se a gente levasse isso a cabo, ali, a ferro e fogo, cara, eu vou te dizer que a vida da gente seria muito diferente, muito mais simples. Né? Concordo. E isso a gente tem que começar a pensar dentro das empresas. Cara, peraí, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Isso em qualquer campo. Então, a ideia de governança significa justamente controle, quer dizer, a empresa entender que, a gestão entender, inclusive, que na relação dela, né, com a coletividade, com o próprio meio ambiente, ela tem que ser íntegra, tem que ser ética. Né? Isso é fundamental. Né? Acabar um pouco com aquela ideia de que para um se dar bem, o outro tem que se dar mal, para um ganhar, o outro tem que perder. Foi o que você sabiamente falou num determinado momento, né? Nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. Né? Então, enquanto tiver um passando fome ou qualquer outro tipo de necessidade... A humanidade está passando fome. É isso. É isso aí. Professor, vou te fazer a pergunta em cima do tema da palestra. Então, afinal, SG para quê? Então, ESG para quê? É para que a gente possa viver num mundo melhor. Essa é a sacada. É que a gente possa, na verdade, né, entender que a atividade econômica, que ela não é algo sem qualquer tipo de medida e relação, né, com a comunidade, com o planeta. Não. A gente pode desenvolver atividade econômica, a gente pode buscar lucro, nosso dever. A gente tem que gerar riqueza mesmo, mas essa riqueza tem que ser para todos. E ela não pode ser, na verdade, ao custo de alguns, ao custo, na verdade, do próprio planeta. Não é assim. A gente tem que pensar que, na verdade, pensar nessas práticas ESG são uma maneira de preservar a humanidade. A gente tem um dever. Da mesma forma, na verdade, né, que nos últimos anos a gente se preocupou em destruir o planeta, porque essa é a verdade, nos últimos 50, 60, 70 anos, aí a gente causou uma destruição no planeta que, né, nem a queda do cometa lá, alguns milhões de anos, conseguiu. Né? A gente está conseguindo fazer um negócio assim que vai ficar complicado. A gente tem que pensar assim, cara, o que é que a gente vai deixar para as gerações seguintes? Ponto. ESG é para isso, é para que a atividade econômica tenha, né, consciência de que é necessário desenvolver, sim,
né, a atividade, mas de maneira responsável, com repercussões positivas para todo mundo, para todas as partes envolvidas, né? Então, assim, quem acha que ESG é uma prática, que isso é só para as grandes, não, ESG está ali do teu ladinho, é uma prática que você pode realizar nas pequenas coisas, não importa o tamanho do teu negócio. Precisa de orientação para isso? Lógico que precisa de orientação, né? E tá fácil buscar orientação. Se você olhar aí, né, tem um monte de sites que falam sobre isso na internet, tem material farto. A gente mesmo tem bastante material nesse sentido e a gente dispõe aí, né, até do e-mail para isso. Ao final você vai falar dele. Mas assim, cara, ESG é para que a humanidade viva melhor, que a gente possa estar aqui, né? Daqui a mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000. O que eu tenho certeza que daqui a 1.000, 2.000, 3.000, eu tenho uma certeza, por exemplo, né? Lá Você vem, sabe que... lá vem. Não, você já sabe o que eu vou falar. Daqui a 1.000, 2.000, 3.000, a humanidade aí preservada, a humanidade, o ser humano desenvolvido, todos ali juntos e unidos, mas o Palmeiras não terá mundial. Isso eu posso te garantir. Tinha que É mais falar, forte, é mais forte, né? é mais forte Bom, do que eu tinha que falar. foi muito esclarecedor esse bate-papo. Eu que sempre ouvi falar de ESG, agora realmente ficou muito evidente a importância, né? A gente vem fazendo tudo da Revolução Industrial lá na Inglaterra para cá, a gente fez tudo errado. Então é a hora de começar a correr atrás do prejuízo e adequar para que a gente consiga continuar crescendo, evoluindo, construindo, mas com consciência, né? E o SG, professor, eu vou além, acho que é o nosso dia a dia, como indivíduos, como sociedade, como marido, como apresentador, como advogado, em tudo, em tudo. Em tudo você tem que levar essa ética com você para a gente, de fato, construir um mundo melhor. Acho que é por aí. Essas práticas, Roman, no fundo, elas precisam ser absorvidas. A gente precisa ter isso no coração de verdade, entendeu? Exato, são valores pessoais que você vai jogar eles para o seu negócio, para a sua empresa, mas que partem de uma pessoa que tem a real noção de onde vive e o que tem que ser feito. A gente não vive sozinho, né, Roman? É A gente isso. está aqui habitando a mesma nave, né? Todo mundo junto no mesmo quintal. Aliás, a pandemia ensinou isso para muita gente aí, né? Quem Sim. não percebeu, ó, não adianta, se o cara está morrendo lá na China lá com o vírus, é uma questão de tempo de que o vírus venha bater na tua porta aqui. Não foi isso mesmo que aconteceu? Foi Aí, bem isso. né? Independentemente de raça ou classe social. Não importava, né? Rico, pobre, cor, não importa se era palmeirense, corintiano, não importa. A gente morreu. Não é assim? Professor, antes de eu me despedir de quem está online com a gente agora e passar alguns recadinhos importantes, considerações finais? Bom, Roman, eu quero que, assim, que as pessoas entendam que as práticas ESG não são algo que apenas tangem lá os grandes negócios, né? Eu fiz questão até de focar bem nesses exemplos assim muito simples, né? Para que elas percebam que, não estamos falando de um mistério, né? Nada do outro mundo, você pode criar, né, políticas nesse sentido dentro da sua empresa, independente de qualquer porte, né? Mas é importante o seguinte, a gente não pode ficar só no discurso, a gente tem que ir para a ação, né? Então, se você efetivamente se preocupa com as gerações seguintes, se preocupa, portanto, com quem está por vir, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus bisnetos, eu diria assim, começa hoje, né? Não importa o tamanho da tua empresa, começa hoje. Eu garanto que você vai perceber em pouco tempo que todo investimento que você fizer nisso, ele retornará de maneira assim bastante fluida e bastante rápida até. Professor, sabe as palavras. Uma honra ter participado. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido tão esclarecedor para quem nos acompanha como foi para mim. Já aproveito para agradecer a participação de todos e convidá-los a seguir as redes da BRG. Anota aí, @BRG Advogados. Também tem o da Data Protection Brasil, que é o @Data Protection DPO Brasil. Vou repetir, @Data Protection DPO Brasil. Vale salientar que o ILADEM, que é mantido pela BRG, tem uma campanha de combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho. Acesse o @não ao assédio sexual. Então, o não sem o tio, né? Não ao assédio sexual. E não deixe de apoiar e participar. E no YouTube, eles têm um canal bem legal, o Direito, Gestão e Negócios Oficial. Nele você encontra conteúdo jurídico sobre temas importantes para as empresas, tudo de forma bem descontraída e fácil.
Professor, sempre uma honra, que venham mais e melhores. Obrigado, viu, Romã, aí pela tua ajuda assim, obrigado, inclusive, pela paciência aí, né, dos nossos ouvintes, tá? E eu espero que a gente possa promover esse debate mais vezes, né? Eu tenho certeza que com isso a gente consegue difundir essa cultura, digamos assim, né, de preservação das pessoas e do meio ambiente. Beleza? É isso, é isso. Temos que mudar a nossa cultura, temos que criar uma nova cultura do bem. Se você ficou com alguma dúvida e você não sabe o que fazer, tá fácil. Manda um e-mail para o brgadvogados@brgadvogados.com.br. Vou repetir, brgadvogados@brgadvogados.com.br, ou você pode mandar um WhatsApp para o 119 4052-8201. Repetindo, devagar, 11 9 8201. Pode mandar o WhatsApp que você vai ser muito bem-vindo. E não se esqueça, se inscreve lá no canal Direito, Gestão e Negócios Oficial, deixa acionado o sininho e dê seu like. Estou me sentindo aqueles youtubers agora. Deixe seu like, acione o sininho. Mas é isso, faltou o pulo aí, hein? Mas tudo bem, eu vou te perdoar dessa vez, hein? Faltou o pulo, hein? Próxima vez a gente faz um som. Mas, de verdade, espero que vocês tenham curtido. Eu desejo uma excelente quinta-feira a todos. Cuidem-se e até a próxima. Até mais, Romã. Grande abraço para todos. Beijo no coração.